Olá, meus queridos inapianos, professora Aline Patrício, e hoje nós vamos ter uma aula super especial. Por quê? Quando se fala em passar no exame de ordem e aprovação na OAB, estratégia de preparação, cronograma de estudos, como você vai se organizar, é muito importante. Para essa OAB 31, então, vai ser mais importante ainda, porque todos nós fomos surpreendidos com um calendário inteiramente inusitado, um calendário que trouxe a primeira fase da OAB 31 para o início de fevereiro. Então, ninguém estava esperando essas datas, então isso aí encurtou o seu tempo de preparação, então estratégia é tudo. Então, vem comigo com essa aula especial. Como passar na UAB, mapeamento do edital, principais temas cobrados e elaborando o cronograma de estudos. Eu sou especialista no exame de ordem e eu garanto, você vai fazer a última OAB da sua vida. Iniciando aqui, como eu falei, nós fomos surpreendidos na OAB 31 com o edital dia 2 de dezembro, inscrições até o dia 9 de dezembro. Primeira fase, 9 de fevereiro, segunda fase, dia 5 de abril. Então, dia 9 de fevereiro, nós já vamos encarar o desafio da primeira etapa. Quem poderá se inscrever foi outra mudança que teve. Eu acredito que essa mudança vai se repetir tanto na UAB 32 como na UAB 33, nos 3 exames previstos para acontecer neste ano de 2020. Por quê? Porque no que eles anteciparam, muitos alunos não tinham concluído ainda o 9º período, requisito anteriormente para você se inscrever na UAB. Então, como as inscrições foram na primeira semana de dezembro, aquele aluno que estava concluindo o 8º período, se mantivessem as regras editalícias antigas, ele não poderia se inscrever. Mas agora a UAB flexibilizou e eu acredito que essas regras vão se repetir porque durante todo o ano de 2020 nós vamos ter esse mesmo problema do edital ser anterior ao fim do semestre letivo nas instituições de ensino jurídico. Então, olha aqui esse ponto do edital, 1.4.2. Poderá prestar o exame de ordem o portador de diploma estrangeiro, aqui não nos interessa, 1.4.3, poderão realizar o exame de ordem os estudantes de direito que comprovem estar matriculado nos 2 últimos semestres ou no último ano do curso até o 1º semestre de 2020. Então, você não precisa, no ato da inscrição, já estar cursando os 2 últimos semestres, que era a exigência anterior. Se no 1º semestre de 2020 você já estiver cursando, você vai poder fazer o AB. Então, essa regra se repete também, eu acredito, para os próximos exames. Novas leis no edital da OAB 31. Isso aí eu acredito que tem sido o maior drama de todos os estudantes. Nós estamos vivendo uma época de profusão de alterações e inovações legislativas e isso acaba deixando o aluno muito inseguro. Acabamos de ter, por exemplo, um pacotão de novas leis, o pacote anticrime, de alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal e na legislação penal especial. Mega, isso vai poder ser cobrado no meu exame? Não pode. As regras do edital são claras. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas. Então, pessoal, presta atenção, pessoal que vai fazer o AB 31, não vai poder ser cobrado essas alterações, pacote anticrime, a lei que mudou o crime de participação em suicídio, que foram mudanças do final de dezembro. Qual é a data do nosso edital? 2 de dezembro de 2019. Então, só podem ser cobradas as leis que foram publicadas, promulgadas antes do dia 2 de dezembro. Agora, presta atenção. Por exemplo, a MP do contrato verde e amarelo,
As alterações inúmeras que tiveram na Lei Maria da Penha em 2019, todas poderão cair no seu exame. E vocês já sabem, né? Tem até a dancinha do Me Solta. Essas mudanças recentes, me solta que eu quero cair na prova. Então, você vai precisar ficar bastante atento em relação a isso aí. Escolhendo a disciplina, a essa altura vocês já se inscreveram, já escolheram, mas eu preciso dar essas dicas para os próximos exames também. Pessoal que vai fazer a repescagem, a escolha da disciplina da segunda fase, ela é feita no ato da inscrição. Então, quem vai fazer o AB 31 já fez essa opção, porque as inscrições se encerraram no dia 9 de dezembro. Mas como escolher a disciplina? Nós temos 7 opções: direito administrativo, direito civil, direito constitucional, empresarial, penal, trabalho e tributário. Quando você for escolher sua disciplina da segunda fase, tem 3 pilares, 3 critérios que eu considero fundamental: afinidade, aptidão e experiência. Tem muito aluno que se deixa levar pelaquela modinha: o pessoal da minha sala está colocando constitucional, vou fazer constitucional, estão colocando trabalho, vou fazer trabalho. Então, muito cuidado, porque se você não tem qualquer afinidade com aquela matéria, se você não já tem uma base, uma vivência, uma experiência com aquela matéria, vai ser difícil para você, porque a segunda fase é uma imersão, a gente tem poucos dias, geralmente 45 dias a 60 no máximo, para preparar o aluno para uma peça prático-profissional e para 4 questões subjetivas. Então, se você não tiver uma vivência com essa matéria, vai ficar bastante complicado. Mas para isso eu já dou uma dica importante, dica da Mega. Seja qual for sua escolha, você já optou, você já escolheu, você já tem que incluir aquela disciplina que você escolheu como uma disciplina chave do seu estudo na primeira fase. Como é isso, Mega? Eu já tenho que me preocupar com a segunda fase na primeira fase? Não, você vai garantir os pontos da primeira fase. Por exemplo, se você escolheu constitucional, são 7 questões. Você já tem que dar uma atenção especial para essa matéria. Você já faz uma boa base de direito material. Tem muitos alunos que ainda pensam que a segunda fase se resolve apenas decorando os tipos de peça e a estrutura da peça prático-profissional. Ledo engano, porque a FGV pontua as questões meritórias, as questões processuais, as questões de direito material que estão dentro da peça. Então, direito material hoje é 85%, né, do que você vai precisar para passar na segunda fase. Então, escolher o constitucional, se escolher, então, o nosso presencial, maior índice de aprovação da OAB no Brasil, se escolher constitucional, você já garante as 7 questões da primeira fase e ainda já começa a se preparar para a segunda fase. Disciplinas da primeira fase. Muita gente estava com bastante receio disso, mas eu já sabia, a FGV, a OAB, já haviam dito que não farão grandes mudanças, né? Não fariam grandes mudanças para essa OAB 31, mas vem mudanças em breve. Por isso a gente tem que se preparar. Então, continua com aquela base de 17 disciplinas. Eu divido sempre essas disciplinas em 3 grupos de importância. Vou já mostrar para vocês. Não tem peso entre as disciplinas, ou seja, todas vão valer 1 ponto. A prova tem 80 questões. E para passar na primeira fase, eu tenho que fazer 40. Ah, professora, é muito simples, você só precisa fazer 40 questões. Gente, a primeira fase tem sido bastante decisiva nos últimos exames. Na OAB 30, para vocês terem uma ideia, apenas 29% dos alunos, né, isso a nível Brasil, passaram na primeira fase da OAB. Então, essas 40 questões está sendo cada vez mais difícil de atingir. Mas a gente tem estratégias para conseguir e eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, você vai sempre ter em mente os 3 grupos de disciplina. Grupo A, grupo B, daqui a pouco eu mostro o grupo C. Por que é importante dividir essas disciplinas em grupos? Porque, olha aqui, as disciplinas do grupo A são um total de 47 questões da sua prova. Então, se você for muito bem nessas disciplinas, você praticamente garante a sua aprovação.
Dentre todas, a mais importante, sem sombra de dúvidas, ética e estatuto da OAB. São 8 questões a sua prova, ou seja, 10% do total de 80, mas corresponde a 20% do total de 40 que você precisa para passar. Então, não tem dúvida. OAB, você tem que se dedicar à ética e estatuto. É o menor conteúdo, um dos menores da OAB, e o que corresponde à maior quantidade de questões. Fora isso, você vai focar aqui em algumas disciplinas do grupo A. Nós temos direito civil, 7 questões, processo civil, 7 questões, direito penal, 6 questões, processo penal, 6 questões, constitucional, 7 questões, administrativo, 6 questões. Porque essas disciplinas têm um peso muito grande. Então, dependendo da sua afinidade, você já foca aí em mais algumas disciplinas do grupo A. Grupo B, matérias de média relevância, total de 21 questões. Aí vem direito do trabalho, 6 questões, processo do trabalho, 5, empresarial, 5, tributário, 5. Então, essas são as mais importantes. Professora, quer dizer que eu não vou estudar todas, eu vou estudar algumas? Eu não estou dizendo isso. O ideal é que você realmente faça uma base de estudos completa. Mas, se você não tiver tanto tempo, você tem que escolher as disciplinas do grupo A e do grupo B, porque serão as disciplinas decisivas para você obter esse número mágico aqui, que são as 40 questões que vão garantir a sua aprovação no exame de ordem. O grupo C são as matérias de baixa relevância. Geralmente, ela corresponde a um total de 12 questões e são as disciplinas que só têm 2 questões na prova. Ah, professora, então a estratégia é desprezar o grupo C? Jamais. Por quê? Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Tem 2 disciplinas aqui nesse grupo C que historicamente são as disciplinas com maior percentual de acerto da OAB. Direito do consumidor e ECA. ECA é aqui com a Mega. Então, se você puder pelo menos assistir às aulas de revisão do nosso curso nessas disciplinas, resolver as questões e ficarem atentos aos temas mais cobrados, eu tenho acertado há bastante exames já as questões de ECA. Então, você já garante 2 questões. Isso é muito importante. Por quê? Porque lá no dia do resultado vem aquela dor. Professora, fiquei com 38, fiquei com 39, quando 2 questões dessas matérias poderiam ter decidido. Nós temos aqui especialistas fantásticos no nosso curso. Por exemplo, a professora Juliana Guerra, de Direito Ambiental, é uma autoridade nacional no assunto. Professor Jofferson, no Direito Internacional. Então, pessoal, tem como sim assistir às aulas de revisão, resolver as questões e garantir aqui mais alguns pontos com as disciplinas do grupo C. Divisão da prova, né? Como é a ordem da prova, como fica a nossa ordem de questões, né? A disposição dessas 80 questões na sua prova da OAB. Professora, eu tenho que saber, até isso tem. Por isso que a estratégia de preparação é fundamental. Tem alunos que resolvem a prova na ordem. Isso é a pior estratégia possível. Porque você vai se deparar logo no começo com disciplinas que talvez não seja o seu forte, como filosofia, direitos humanos, direito internacional, que na ordem da prova estão no começo. Por exemplo, o carro-chefe aqui do INAP são as últimas disciplinas, né? Direito penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho, a gente sempre performa bem nessas disciplinas. Se você resolver a prova na ordem linear aqui das questões, essas disciplinas vão ficar para o final. Você tem 5 horas para resolver a prova. E aí, está cientificamente comprovado, estudos da Universidade de Michigan, né, dizem que o cérebro ele atua em alta performance, né, das sinapses cerebrais nas 2 horas, né, 2 primeiras horas, 2 horas e meia da prova. Então, nessas 2 primeiras horas, você tem que se dedicar realmente às disciplinas que você tem mais expertise. Começa com ética, por exemplo. Depois vai para a penal, que é 58 a 63, mas presta atenção, no dia da prova você não vai poder levar esse quadro de apoio. Então, você tem que já levar para a prova a sua estratégia de ataque. Que disciplinas você vai começar e como vai ser sua ordem de acordo com esse quadro aqui que vai ficar na sua área do aluno disponibilizado para você.
Principais temas de cada disciplina, aqui a gente fez, né, todo um arcabouço dos últimos exames, estatísticas, quais são os temas mais cobrados. Num tempo de preparação tão pequeno como esse, nós estamos aí há praticamente um mês da prova da UAB, você tem que estudar apenas o que vai cair, você não tem como seguir todo aquele conteúdo programático que está no edital. Então, Estatuto e Código de Ética, nós separamos aqui os 10 principais temas, né? E assistindo às aulas online, os professores ainda vão dar, de acordo com cada disciplina deles, as apostas, o que eles acham, os temas quentes que podem cair. Direito constitucional, né, controle de constitucionalidade, os remédios constitucionais, os direitos individuais e coletivos, os poderes, sempre são temas que caem. Direito civil, tá aqui os 10 temas mais cobrados. Direito administrativo, também fizemos os 10 mais. Direito processual civil, os 10 temas mais cobrados. Direito penal, esse é comigo. Nas próprias aulas eu já direciono vocês a estudar esses temas mais cobrados para aumentar o seu percentual de acerto e você conseguir gabaritar as 6 de penal e conseguir aí os 40 pontos. Direito do trabalho, também os 10 mais, direito empresarial, direito processual penal, professor Alonso também direciona. Processo do trabalho, professor Cinéas, tributário, professor Antônio Cláudio, direitos humanos, professor Enio, direito ambiental, Juliana Guerra, ECA, sou eu, direito do consumidor, Luiz Carlos, direito internacional, Jofferson, filosofia, a gente opta, né, sempre por não incluir na nossa grade, porque dificilmente você vai conseguir ter um bom parâmetro para acertar essas duas questões. Então, a gente prefere aí deixar filosofia de fora. Montando o cronograma de estudos, né? Como você vai organizar seus estudos, né, até o dia da prova. Primeira coisa, o ambiente de estudo. Organizar um ambiente de estudo calmo e confortável. Tem que ser calmo, não pode ser barulhento, tem que ter tranquilidade, mas também não pode ser confortável demais. Tem gente que quer estudar deitado numa rede, tem gente que quer estudar deitado na cama. Aí começa a ler, já dorme lá com o VAD na cara, não tem a mínima condição. Então, organiza o seu ambiente de estudo, também não pode ser aquele tumulto, né? Se você tiver crianças na casa, fazendo barulho, também não é recomendável. Fixando a rotina, os 21 primeiros dias são fundamentais, né? Estudos comprovam que se você conseguir fixar uma rotina durante 3 semanas seguidas, em 90 dias aquilo ali pode virar um hábito. Então, se desafie, organize, né, de hoje até o dia da prova, que horários você vai estudar, que horários você vai assistir aula, se você for assistir aula em algum curso, qual horário que você vai, qual horário que vai ficar disponível para estudar. Quem ainda é estudante de direito, né, está em período de férias das faculdades, tem que aproveitar esse momento para poder dar o máximo aí de intensidade nos estudos nesse período. Dividir sempre o estudo, eu falo no tripé da aprovação, né? Revisão teórica, lei seca e questões. Se você assiste a aula, faz a revisão no material de estudo que o professor disponibiliza, pega a lei seca, dá uma olhadinha, resolve as questões, não tem errado, você vai conseguir sua aprovação. Reservar sempre o final de semana para compensar eventuais falhas, né? Se você não conseguiu estudar bem na semana, né? Então, se você conseguiu e está com o estudo tranquilo, você pode também relaxar no final de semana. E manter uma rotina equilibrada, isso é muito importante. Tem aluno, hoje eu vou começar a estudar para a UAB. Aí ele estuda 10 horas seguidas, depois 3 dias ele fica sem estudar. Não é o ideal. Então, o ideal é ritmo, é constância. Se você só tem 2 horas, né, dedica aquelas 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas tem que ter um equilíbrio. Né? Tem gente também que fica sem comer, tem gente que come demais. O equilíbrio é a chave do sucesso. A OAB, pessoal, hoje em dia tem uma coisa que está sendo decisiva: questões. Quanto mais você praticar, maior a chance de êxito, mas também
Não se enganem, tem alunos que querem, né, sedimentar o estudo apenas nas questões, não é assim também. Você tem que ter uma base, você não pode ficar só nas questões, certo? Errou uma questão, vai buscar o arcabouço teórico, vai ver o tema, vai ver por que você errou, para que aquele erro não se repita. Então, realize os simulados disponíveis. Nós vamos ter 4 simulados na nossa plataforma do aluno que já começaram a ser disponibilizados a partir de agora. Fique atento às dicas dos professores do nosso curso e utilize um material de estudo sempre atualizado. Isso tem sido um pesadelo para mim. Às vezes eu estou em sala de aula, vejo um aluno com um vademecum desatualizado e eu já fico em pânico. Por quê? As mudanças estão cada vez mais aceleradas, mais rápidas. Nós tivemos muitas mudanças agora, então nesse início do ano não recomendo que se compre vademecum desatualizado. Espera sair as edições novas dos vademecums, porque é muito importante que o seu material legislativo esteja atualizado. Se você não adquirir um VAD, fica com o tablet, com o computador aberto, o próprio celular, mas coloca lá na página do Planalto com as leis novas. Ou seja, o importante é que essa legislação aqui esteja atualizada para que você não seja prejudicado na sua prova. E aí, pessoal, eu sempre gosto de mencionar essa frase do Frank Tiger, quando a gente está preparando nossos alunos para a OAB, que diz o seguinte: seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você. Então, é muito importante que o aluno tenha esse senso de autorresponsabilidade. Por quê? Por mais que o curso seja bom, os professores são excelentes, o material está super atualizado, tem muitas questões, tem cronograma, tem mentoria, né? Tem tudo o necessário, mas o mais importante, a sua parte, ninguém vai poder fazer por você. Então, é sentar a bunda na cadeira, como eu gosto de dizer, estudar e repetir, até conseguir essa tão sonhada aprovação. E lógico, nós estamos sempre à disposição. Eu vou colocar aqui, porque eu acho que não está disponível aqui nesses slides, meu Instagram. Peraí que não ficou legal isso aqui, deixa eu apagar aqui, puxar mais para cá. @Aline Patrício. É assim mesmo, com Y e 2 N's, meu pai não tinha o que fazer. Com O no final, porque Patrício é sobrenome, você pode estar sempre mandando dúvidas por direct, né? Dizendo como é que tá seus estudos, pedindo alguma dica a mais, nós estamos sempre à disposição. E para a gente finalizar, eu já estou há 11 anos preparando, né, alunos para o exame de ordem, então eu posso falar com certeza, nesse período, muita gente desistiu. Não conseguiu a aprovação na primeira, na segunda, na terceira e acabou deixando a OAB de lado, indo fazer outras coisas. Mas a gente também conhece muitas histórias de gente que persistiu. Então agora mesmo, a gente, né, nessa última turma agora do INAP, tivemos um aluno que tentou 7 vezes, outra que tentou 8 vezes e que agora vão receber a sua carteira da OAB. Então, pessoal, você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. Então, não desista do seu sonho, certo? A OAB é apenas você, um desafio